E mesmo nesse princípio que você coloca da democracia, é evidente que ela precisa ser preservada. Mas a partir do momento que ela não traz bem-estar para a população, ela está ameaçada. Porque a população começa a ver a democracia como um problema. Sim, ela fala, concordo. ó, se eu estou inseguro, Concordo. se a economia está um lixo, se eu não consigo comprar uma casa, Concordo. se eu não consigo comprar um carro, esse negócio de democracia não está funcionando. Concordo. Eu estudei durante 6 meses nesse ano, estrutura de Estado chinês. E os chineses dizem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, o regime de vocês, ele é legitimado pelo voto. O nosso regime é legitimado pelo resultado. E aí, a partir do momento que as pessoas começam a ver desenvolvimento em autocracias e em detrimento da sua democracia, ela começa a falar, não é tão ruim assim. Então, nós defendemos um modelo democrático em que a gente precisa dar resultado, em que a gente precisa ter um governo de melhores. Para preservar, inclusive, um modelo democrático. Claro, porque a partir do momento que você começa a ter decisões ilegítimas e incompatíveis com a própria democracia, as pessoas duvidam dela. A liminar do Gilmar Mendes agora é um exemplo disso, né? Quer argumento mais poderoso para as pessoas não passarem só a não gostar de ministros individualmente do Supremo, mas da instituição Supremo, do que uma decisão ilegal e inconstitucional de blindagem de ministro? Isso é, numa tentativa de blindar o Supremo, ele na verdade está diminuindo a legitimidade, colocando o Supremo em risco. Porque as pessoas vão começar a olhar e falar, tá, esse tipo de abuso que é cometido por essa instituição serve para isso? Então, essa questão geracional é também de uma mudança de visão sobre os meios de ação que você tem dentro de uma democracia, até para você não destruir a imagem dela e falar, olha, todos os problemas do nosso país estão vindo porque esse modelo está absolutamente fracassado. E dentro do âmbito nacional, e aqui eu acho que entra um dos pontos de, entre aspas, radicalismo, de defender uma nova Constituição, de achar que o nosso pacto social fracassou. A gente não é exemplo em nenhum serviço público, o resto do mundo, né? A gente não é exemplo em saúde, a gente não é exemplo em educação, né? A nossa taxa de mortalidade infantil é maior do que os nossos pares em desenvolvimento. Os nossos impostos são maiores do que os nossos pares em desenvolvimento. A nossa educação é pior do que os nossos pares em desenvolvimento. Então, assim, tirando raríssimas exceções, que é a pesquisa agropecuária da Embrapa, o agronegócio. Eu estava pensando nisso. A aviação civil, o ITA, a Embraer, a medicina da USP, tirando raríssimas exceções, a gente é um fracasso em praticamente todas as áreas. O SUS, deputado. O SUS é um exemplo, só precisa de mais dinheiro. Não é só isso. Olha, Mara, eu tenho um contato direto com o SUS de fiscalização de emendas, porque metade das nossas emendas precisa ir para o SUS. E a maior parte das instituições são pessimamente administradas. E os incentivos para a administração também são muito ruins. O ideal seria ter um modelo de saúde focado na atenção primária, né? Focado em prevenir que nunca chegue na alta e na média complexidade. A gente se gaba aqui de ter, é verdade, pelo menos no estado de São Paulo, que a gente tem um tratamento de média e alta complexidade muito bom, né? Você encontra cirurgiões melhores e de mais referência no SUS do que até na iniciativa privada, em vários setores. Só que o ponto é o seguinte, se o sistema estivesse funcionando, as pessoas nunca precisariam chegar na média e na alta complexidade, que a gente se gaba de ter de graça, entre aspas, que na realidade está todo mundo pagando com imposto. Então, o nosso sistema de saúde, ele não está funcionando. A nossa, como eu disse, um dos principais indicadores, né, de funcionamento de um sistema de saúde é a mortalidade infantil. E a gente está apanhando dos nossos pares que, com menos dinheiro, investindo menos dinheiro, eles têm um modelo que está dando mais resultado do que a nossa. Mesma coisa, longevidade. A gente também está apanhando dos nossos pares. Então, o nosso modelo não está funcionando às mil maravilhas. Existem problemas profundos de gestão, profundos de desenho, porque as pessoas também têm na cabeça de que você criticar o SUS significa você defender que a saúde seja 100% privada e financiada e deixe de ser financiada pelo Estado, né? E não é isso. Você pode continuar defendendo a saúde pública sem o modelo de fracasso de desenho do SUS. Eu queria voltar em aposentadoria, em previdência. O Chile foi o primeiro país a fazer uma grande reforma na Previdência e acabar com o modelo de repartição e passar para o modelo de capitalização. Fez isso durante a ditadura Pinochet e foi uma mudança radical. Enfim, 30 anos depois, eles chegaram à conclusão que aquele modelo não deu certo. Por quê? Porque havia um monte de gente que não fez a capitalização, porque havia muito emprego informal, porque as pessoas não foram preparadas
muitas pessoas, eu tive lá várias vezes, vou sempre ao Chile, converso com muita gente dessa área, e as pessoas sequer sabiam que tinham que juntar dinheiro para ter a sua aposentadoria, achavam que era o outro modelo. Então, assim, tanto que fez com que eles criassem o pilar solidário, que eles chamam, que é ter uma aposentadoria ali mínima para todo mundo, enfim, mesmo para quem não teve coisa. E o interessante do Chile é porque você teve governos, agora uma extrema-direita ali, né, acenando, mas você passou por pela Bachelet, você passou pelo Pinheira, e eles... houve uma alternância de poder, mas projetos de estados seguindo. Quando a Bachelet assumiu, ela não mudou o que Pinheira fez. Quando Pinheira assumiu, ele não mudou o que Bachelet fez. Pelo contrário, eles continuaram. Quer dizer, a questão da previdência, num país que envelhece, ela é ainda mais relevante, porque essas pessoas vão viver muito e você não quer pessoas passando necessidade nas ruas. Quer dizer, mesmo o modelo liberal puro e simples, ele passou por ajuste nos últimos anos, porque, na prática, a teoria é outra. Posso... É que assim, então você parte de uma premissa que eu vou concordar com você, de que os neoliberais, os Chicago Boys, que estavam com Pinochet, eles idealizaram o indivíduo no sentido de que ele seria previdente consigo próprio e de que ele saberia fazer uso daquele modelo, porque eu acho que eles estavam errados nesse sentido. Eu acho que deverá haver algum grau de paternalismo por parte do Estado, sim, porque algumas pessoas sequer estão prontas para lidar com a própria liberdade. Então há uma idealização que o liberal fez do indivíduo ali, eu também acho. E eu acho, aí eu vou te jogar uma provocação aqui. Deixa eu só, antes da sua provocação... Matou meu gancho. Deixa eu só interromper o seu raciocínio. Não, porque esse ponto é muito bom, porque um dos argumentos liberais é de que existe o homo economicus, né? O homo economicus é aquela pessoa que sempre vai tomar a decisão mais eficiente, a melhor decisão em relação ao seu próprio dinheiro, né? Que o Renan ficava de saco cheio quando falava das maneiras de você gastar o dinheiro do Milton Friedman, né? Ele falava, a melhor maneira de você gastar o dinheiro é você consigo mesmo, porque você vai economizar, o dinheiro é seu, você que trabalhou, e é pra você. Então você quer o melhor pra você. E aí você vê as pessoas pegando dinheiro e jogando no tigrinho, que não é o melhor pra elas. Cara, então, esse é um ponto fundamental de erro por parte da política econômica puramente liberal, de achar que as pessoas sempre vão tomar as melhores decisões para si próprias. As pessoas se destroem também. O livro Rápido e Devagar, cara. Tem que ler o livro Rápido e Devagar. Porque não existe homo econômico, a gente toma decisões baseadas em falácias o tempo todo, em cima de, vamos dizer, lógicas internas estúpidas que a gente tem, que são disparos automáticos, e com o dinheiro isso acontece também. Então, se há uma idealização que o liberal faz, há também, para puxar o gancho do tema anterior, uma idealização que centristas, vamos botar aí, ou geral, ou a perspectiva liberal em termos políticos faz da democracia. Porque a democracia, ela é muito falha e ela é muito cheia de problemas. E aí, primeiro eu coloco assim, se por um lado a gente tem que olhar essas políticas liberais, como elas foram colocadas no Chile, e era perceptível que uma parte daqueles, eles chamam de pueblos, uma parte da população mais simples, não iria saber ser previdente com aquilo, e ela vai precisar de uma ajuda paternalista da parte do Estado, e eu acho que é dado isso tanto lá quanto aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar assim, o sistema democrático nosso está funcionando? Não. A Constituição de 88, o modelo democrático nosso deu certo? Não. O sistema de incentivos para crescimento político baseado no voto deu certo? Não. Por quê? Pela mesma razão pela qual uma pessoa é imprevidente e ela vai precisar que o Estado seja paternalista com ela também não sabe votar. E ela premia péssimos políticos. E uma das coisas para você salvar a democracia, o King falou do modelo chinês, você só vai salvar a democracia num país como o Brasil, que é profundamente desigual, você alterando o sistema de incentivos da democracia. Porque é a democracia puramente baseada em sufrágio e usar o sufrágio como instrumento para premiar os partidos políticos com fundo eleitoral, fundo partidário, para que eles elejam muitos deputados e aí os deputados devolvam a base na forma de emenda e as pessoas não são capazes de avaliar um bom prefeito e esse prefeito é reeleito, mesmo o IDH não tendo naquela cidade, definitivamente isso mostra a base da pirâmide democrática no Brasil, ela está totalmente destruída. E aí, quando eu olho, por exemplo... E qual é a sua proposta? A gente tem que mudar, a gente tem que manter a ideia do sufrágio, para manter a ideia de que nós vivemos numa república democrática. Se é uma república democrática, a res pública vem antes democrática, ou seja, a coisa pública, o interesse público vem antes. É democrático, mas o interesse público vem antes. E o que é o interesse público? Olha, nós temos que tornar o Brasil um país sério, um país respeitado no mundo, e as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Portanto, o sufrágio puro e simples como determinante do sucesso de um político, ele está errado, porque ele falhou. E um exemplo que eu posso colocar é o seguinte, a existência do Centrão. O Centrão é uma anomalia.
Como é que pode um prefeito numa cidade no interior do Maranhão ser reeleito simplesmente porque ele faz shows que ele pega com as emendas dos deputados ligados a ele? Ah, ele fez um show do Safadão, ele levou o Natanzinho para fazer um show lá. A coisa não muda, os índices de cobertura de esgoto, Saeb, IDEB, continuam os mesmos e a população elege o cara com 70%. Como é que resolve isso? Mudar os indicadores, mudar a lógica de financiamento dos partidos de voto para deputado federal para indicadores de prefeitos. Empoderar o Poder Executivo. Eu acho que a democracia teve uma falha em todo o Ocidente, que é o que está permitindo agora que o Ocidente olhe para o Oriente e fale, ó, o Poder Executivo funciona lá. Porque o Kim mesmo falou, na China é baseado em resultados. Peraí, deixa eu só matar, isso aqui é bem interessante. Nós temos que ter uma lógica interna baseada em resultados. Então, se o Kassab tem um prefeito dele que está no interior lá do Maranhão, e o prefeito dele bate um número determinado de indicadores, de KPIs, o partido dele, o PSD, vai ter uma quantidade de pontos ponderado pelo tamanho da cidade que vai se reverter em fundo partidário eleitoral. E aí o interesse da classe política não é porque hoje é baseado em voto de deputado. A grana que um partido recebe depende do voto no deputado. Então o Kassab, o Ciro Nogueira, qualquer um dos meus colegas agora, dirigentes partidários, é botar um monte de cara popular com grana na mão, comprando voto e elegendo. Porque aí você gira a roda. Tem que mudar. É poder executivo. Nós temos que empoderar o poder executivo. No quê? Em atingir KPIs, indicadores, que não são indicadores que, vamos dizer, são passíveis de discussão ideológica. Ninguém aqui acha que uma criança tem que saber que é ideológico uma criança ir pior no exame do Saeb ou no IDEB. Ninguém aqui acha que ter menos esgoto é de esquerda ou de direita. Então, indicadores óbvios, indicadores civilizacionais. Bater os indicadores desses municípios, o partido ganha mais dinheiro, ponto, altera a lógica dinâmica. Isso é uma lógica... Mas não mexer no sufrágio. Não é no sufrágio. Só que o sufrágio passa a ser determinado por novas categorias. As pessoas, o político ele vai falar assim, eu preciso O eleitor passa a avaliar... Não, o eleitor não tem condição de avaliar essas coisas, porque ele já não está avaliando certo. E aqui é a minha crítica à democracia. O político obter o voto que muda. A maneira como ele quer. Porque uma anomalia muito grande, que as pessoas não param para pensar de como é bizarro o sistema que a gente vive, a maior parte dos nossos partidos não querem o poder. Já parou para pensar nisso? A maior parte dos partidos políticos do Brasil não querem chegar à presidência da República. Ué, você não faz um partido para ter um projeto e aí você ser presidente, e aí você governar o Brasil e você colocar o Brasil nos rumos que você acha que são os melhores? Não. Como o partido, o tamanho do partido é determinado pelo número de deputados, não interessa se você tem um presidente da República ou não. Não interessa se você tem governador ou se não tem. O que interessa é se você tem deputado. E aí o interesse da maior parte dos partidos é se aliar com quem vai ganhar ou se aliar com quem já ganhou e não nunca chegar ao poder. Por que agora o MDB não vai ter candidato a presidente? Por que o PP não vai ter candidato a presidente? Por que a União não vai ter candidato a presidente? Então, peraí. Partidos que representam 300 deputados federais não vão ter candidato a presidente, porque não interessa. Porque o tamanho do partido é vinculado ao número de deputados. Então, interessa porque o interesse é econômico, é a grana. É isso. E a grana está no Congresso. Mas é que o poder se expressa de outra maneira. E o eleitor, e aí a gente tem que falar, e por isso que eu puxei aquilo da Previdência. Assim como o aposentado não soube ser previdente no modelo chileno, o eleitor também não está sabendo avaliar que o prefeito dele, que fez o show do Natanzinho, é um imbecil, que faz parte de uma oligarquia local. O eleitor é incapaz de entender isso. E o eleitor toma decisões estúpidas o tempo todo, especialmente nos lugares em que o IDH é mais baixo. Isso está dado. Isso precisa ser alterado para salvar o próprio eleitor de si mesmo e dessas oligarquias. E isso é um dado concreto da realidade. Lá na China, que não é democrática, o cara escala no partido baseado um pouquinho em corrupção. Claro, tem muita corrupção lá. Mas também muito desempenho e performance. O que a gente está tentando falar é, vamos botar indicadores objetivos e não subjetivos para que a classe política, na hora de botar um candidato ao executivo, ela saiba que se esse cara for bom e performar bem, eu vou ter mais dinheiro para lançar outros candidatos. E aí essa roda maldita que fica girando, ela para de girar no interesse meramente conjuntural de uma oligarquia naquela região, ou do dirigente partidário, e se torna, vamos dizer, um interesse popular. Porque, infelizmente, na democracia brasileira, como ela é muito desigual, você tem uma elite com interesses particulares, com uma base da população que não sabe se defender, do jeito que tá todo mundo perdendo.